Muito boa noite para você ligado na Rede Gesla em todo o Brasil, em todo o planeta Terra, estando sempre conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, sempre muito importante para a gente poder juntos construir aqui essa grande ponte em nós, como diriam Sandy Júnior nos anos 90. E também quero saber como é que foi o seu. Dormindo legal. Rede Gesla! É o nosso clássico, né? Queremos saber como é que foi o seu dormindo legal, sempre muito importante. Júnior Gesla! Muito bem, dito isso, Júnior Gesla, lá vamos para as nossas pautas, mas primeiro, é claro que eu quero saber como é que tá esse povo que está conosco aqui, nossa audiência maravilhosa. Nos domingos, Chaparrão tá conosco, Marcos Albino também, o Chaparrão tá dizendo que o Acerte ou Caia deve ter ficado na terceira colocação, mas a entrega do Cine Maior fez com que o programa alcançasse uma audiência melhor, isso com certeza é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Evanildo Alves conosco também, Reinaldo Machado, Paulinho Santos, José Bezerra, Ana Paula conosco também, quem mais? Evanildo, já falei. É isso, vamos lá, daqui a pouquinho eu leio os comentários de todos, mas vamos começando, é claro, com a nossa apuração dos votos a partir desse momento, de como é que foi a movimentação no início da tarde, tanto em Globo quanto SBT, quanto também na Record, né? A Record a gente noticiou ontem aqui no Legalzinho, Fulvio tá conosco também, obrigado pela companhia, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e não deixou o like, ajuda nós e deixa aquele like maroto, aquele like esperto. Né? Vamos lá então, para você que está nos acompanhando nesse momento, eu quero começar trazendo esse tema que na semana passada repercutiu bastante, que era a liderança do Domingo Legal de ponta a ponta na primeira parte ali, pré-futebol. Neste domingo, ao que tudo indica, o Domingo Legal retomou esse protagonismo, está de volta o Domingo Legal não, o Domingão retomou a sua posição de protagonismo, já que a gente vai conferir cada um desses números, mas claro que a gente vai trazer a partir de agora essa movimentação e como é que foi que a tarde começou a se comportar a partir dos levantamentos do Rick Souza por aqui lá do TV Pop. Nós temos aqui nesse momento às 13h45, a temperatura máxima com 10.2, o Domingo Legal com 6.22, o Cris na Record com 2.76. Vale a gente também destacar que o Show do Esporte tinha 0.8, Quintal da Cultura tinha 0.45, enfim. Quando a gente olha para esses números aqui, o que a gente vê? Que a temperatura máxima ela consegue geralmente melhorar os índices do esporte espetacular, que geralmente vem um pouquinho ruins para a temperatura máxima, e que até aqui, pelo menos, o Domingo Legal tinha a audiência que era praticamente o triplo do que a Record tem. Né? Triplo não, mas mais de 2 vezes, acima de 2 vezes, 2,5x do que a Record tinha, isso é fato às 13h45. 14h22, vamos lá aqui para a gente poder trazer e ampliar essa discussão. Às 14h22, nós tivemos o Domingão com 9.7, bem à frente já, recebendo bem do filme, né? Começa às 2h20 o Domingão. E aí nós tivemos depois o Domingo Legal com 7.25 para o Domingo Legal. Som dos canais pagos 3.98, Cine Maior já tinha 3,5, que era mais do que o Power Couple estaria dando nesse horário. Show do Esporte bate a barreira de 1 ponto nesse momento ali. Depois, 14h52, vamos lá. Domingão tinha 8.80, Domingo Legal 6.85 e o Cine Maior já quebrava a barreira dos 4 pontos. Show do Esporte tinha 1.11 e a Fórmula 1.12, perdão, e a Fórmula Indy na TV Cultura tinha 0.7 nesse momento aqui. 14h52 isso, né? Mais pra frente, aí às 15h46, então começa aqui agora a movimentação do futebol. Pelo que a gente vê nesses números que o Rick Souza trouxe até aqui, a gente tem o Domingão vencendo de novo o Domingo Legal com uma certa margem, uns 2 pontos até de diferença, então se acomoda aquela situação que a gente tinha na semana passada e que tinha mudado muito o patamar das coisas ali no SBT, porque vencer de ponta a ponta foi de fato um momento diferente ali para o SBT e que sem sombra de dúvidas repercute lá dentro. Nesse caso nós tivemos aqui às 15h46, aí é importante também a gente falar a respeito disso, porque o que aconteceu nessa movimentação? O que fica claro que a gente olha até aqui? A Record melhorou com o fim do Power Couple,
E o Cine Maior de volta trouxe outra pegada, né? Porque a gente tem o Cine Maior às 15h46, ali quando ia entregar para o Acerte ou Caia, o filme estava dando 5.2, né? 5.2. O Power Couple aqui estava dando 2.3, 3 pontos no máximo, que eu acho que foi na estreia, na primeira semana. Mas quando a gente retorna aqui, olha, às 14h52, o Cine Maior já quebrava a barreira dos 4 pontos aqui. Depois, quando recebia, aliás, ainda do Chris, já estava levantando aqui para 3.55, quando antes estava na casa de 2,5, 2.7. Ó, o Chris na Record tinha 2.7 às 13h45, como a gente vê por aqui. Aí depois, o Cine Maior conseguiu, de fato, levantar essa audiência para 4 pontos, depois, às 15h46, já tinha 5.24. Então a espera para o Acerte ou Caia, na verdade, ela se mostra aqui que ela é também um interesse do público da Record de acompanhar filmes e não de acompanhar o reality dentro desse horário. Esse é um indicativo muito importante quando a gente olha para a maneira com que a Record estava olhando para essa programação dominical, porque realmente o filme ele tem não sei se o custo é menor ou maior do que fazer um programa ao vivo no domingo, pelos direitos que se tem para exibir um filme em TV aberta, mas o fato é que havia sim uma questão do público com o Power Couple colocado naquele horário ali que tão tradicionalmente tinha os filmes. Os filmes estão conseguindo ali, porque justamente o Cine Maior ele entra mais ou menos depois, é concomitante, mas tem também, vai um pedacinho junto com a temperatura máxima e depois entrega, né? Então eu acho que a importância do Cine Maior ter conseguido se colocar nessa outra posição é bem importante também, e certamente a Record vai manter essa estratégia, porque o Cine Maior já estava entregando para o Acerte ou Caia com 5.24. Então é inequívoco, o filme ele entrega melhor. Aí nós vamos agora para o Acerte ou Caia versus Domingo Legal. Nós não temos muitos números aqui, mas a gente começa a observar aqui a partir do levantamento das 16h28 do Rick Souza, em que ele traz o Domingo Legal com 6.19, a Globo disparando com 17.9 no futebol, né? Domingo Legal com 6.19, o Acerte ou Caia com 4.24. Vai ficar para a gente entender no consolidado de que maneira essa audiência das 15h46 até as 16h28 se comportou. O que a gente teve em outros domingos, em domingos anteriores? Eu acho que o mais importante que a gente viu ali foi a característica do Cine Maior entregar para o Acerte ou Caia e cair o Acerte ou Caia. Tem uma transferência que parece que vai para o Domingo Legal, né? Então esse é um elemento. Nós temos aqui Domingo Legal, então 6.19, Acerte ou Caia 4.24, Domingo no Cinema na Band 0.96 e a Fórmula Indy na Cultura 0.4. O Domingo Legal, então, com 6.19, Futebol na Globo com praticamente 18 pontos. Às 17h16, nós tínhamos aqui o Futebol na Globo com 18.71, Domingo Legal com 6.07 e o Acerte ou Caia com 5.19. Domingo no Cinema na Band já sobe a casa de 1 ponto, né? E depois, aqui mais pra frente, a gente vai chegar às 17h52, já na reta final de Acerte ou Caia, aí sim o reality, o game show da Record passa à frente aqui com 5.62 versus 5.56. Planeta Selvagem dando 1 ponto na Band, né? Na Cultura, eu acho, né? E Sessão de Cinema 0.43. O Futebol na Globo dando 20.69, aqui um número espetacular para o Futebol na Globo. O Acerte ou Caia com 5.62, me parece que isso foi só pela reta final. Então, eu acho que ainda que exista uma movimentação diferente, a gente vai ter o Domingo Legal ficando na frente. Quando a gente olha aqui às 18h04, Futebol na Globo com 19.57, Domingo Legal 6.07 e o Acerte ou Caia 5.89, ou seja, se a gente for olhar aqui, são 2 décimos, menos de 2 décimos de diferença nesse momento, mas o Domingo Legal retoma a liderança. Planeta Selvagem 0.93, a Hora do Zap 0.6 na Rede TV. E assim foi se movimentando a grade desse domingo, os números desse domingo, o que leva a gente a crer, né, o que nos leva a crer que provavelmente, pelo que a gente vê aqui nesses números inicialmente, nós teremos errei a foto aqui. Nós teremos o Portiolli vencendo de novo neste domingo. Serão 2 domingos aí consecutivos depois de uma vitória
da Record mais estruturada há 2 domingos atrás, com a Acerte ou Caia funcionando bem. Então tem muita gente que comenta sempre que a importância dos convidados para a Acerte ou Caia é muito grande, mas depende muito, né? Depende muito. São movimentações das mais diferentes que acontecem e, pelo que parece, o Domingo Legal levou este domingo mais uma vez. É isso que nós vamos acompanhar a partir de agora. Daqui a pouquinho tem a homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega lá no Domingão com o Hulk. Eu vou ficar de olho aqui também para poder acompanhar o início. Daí a gente vai levando a nossa live por aqui mais para frente. Você que está conosco, nos acompanhe. Por enquanto, quem quer ser um milionário no ar ainda. Vamos lá. Temos aqui o povo que comenta. Cadê o povo comentando? Vamos lá, o povo comenta e a Rede Gesla cai. É basicamente isso. O povo comenta, a Rede Gesla responde. Esse momento me lembrou muito esse outro. Eu gostaria por aqui, não é? É uma verdadeira... Então, a partir desse momento, Sacolândia! Vamos lá! É isso aí. Muito bem, vamos então para os comentários do povo que está conosco aqui. Deixa eu ver a galera. Reinaldo Machado, obrigado pela companhia. Olivaldo também, José Bezerra. Você acha que o SBT pode deixar o Celso Portiolli ir para a Globo? Acho que ali é uma escolha do Portiolli, entendeu? O SBT nunca vai querer perder o Celso. E eu acho que o Celso também não vai querer perder o SBT. Sinceramente, eu acho que é um caminho, uma via de mão dupla ali que é bem importante. José Bezerra, já falei. Quem mais? Boa noite pro Fulvio conosco aqui. Gustavo Lima, complicado de audiências entre Domingo Legal, Acerte ou Caia e muito mais. Domingo Legal. Resenha televisiva é um momento importante do meu domingo. Ô, Chaparrão, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela companhia. O Alex Abreu, boa noite também com a gente. Acredito que parte do público que viu o Celso na semana passada voltou para o Cine Maior. Pode ser, pode ser. Chaparron, Guegué, um fato interessante. Em Belo Horizonte, na última quinta-feira, o Power Couple com sua liderança, na média 6,1 e pico de 8 pontos. Curioso, né? Curioso mesmo. Pelo Brasil vai trazendo esses outros números. Né? Evanildo, por que a Globo não faz um tributo a Ana Maria Braga? Eu acho que caberia. Ela tem ido mais pelo caminho da dramaturgia do que da variedade, mas eu acho que caberia também. Reinaldo, hoje o Domingo Legal foi ótimo. Iago, você acha que o Bate vai dar audiência amanhã? O Luiz Bate, né? Já vamos falar sobre isso também, que é importante. Olivaldo, também. Doraci está conosco, boa noite, já dei meu like, coisa boa. Evanildo, eu digo que a Eliana se arrependeu de ir pra Globo, ainda Tati Machado pegando o microfone da mão dela, diz aqui o Evanildo Alves. Eu acho que, de novo, a Eliana sabia qual era a configuração do que viria na Globo. Eu acho que não tem nada que ela não soubesse. Agora, se isso traz um outro público para ela ou não, aí é uma outra conversa e particularmente eu entendo que não. Vamos lá então, você que está nos acompanhando nesse momento, vamos seguindo com a nossa cobertura televisiva deste domingo. Vamos falar agora sobre a nova programação do SBT. Nova programação do SBT começa amanhã, a implantação, né, dessa nova manhã, principalmente, da SBT, e eu acho que traz com ela uma questão que a gente vai ter que acompanhar de perto, né? Tem Patati e Patatá, teremos Patati e Patatá. Deixa eu apagar aqui agora sim, vamos voltar com a coisa correta. Amanhã tem Patati e Patatá no Bom Dia e Companhia, essa arte aqui eu peguei lá no Twitter, temos o arroba aqui já mencionado de quem fez essa arte. Nós temos, nesse sentido, Bom Dia e Companhia, eu acho que vai ser de fato aquele ralo de audiência do SBT. Receber do Primeiro Impacto, entregar para Bom Dia e Companhia, eu acho difícil que o SBT consiga ter um bom número nesse caso. Agora, eu tô muito, mas muito curioso para entender de que maneira o Luiz Bate vai estrear nessa programação e qual será a repercussão que vai ter esse novo programa dele. Porque o Bate, ele é um fenômeno de comunicação de massa, principalmente, e eu acho que ele é um cara também que entende muito a audiência da Record. Ele trabalhou muito tempo lá para entender bem a audiência da Record. Então, a partir desse prisma, a partir desse olhar, me parece lógico pensar que o Bate vai ter um conhecimento maior de como rebater a Record. Né? E eu acho que isso, talvez no longo prazo, não estou dizendo que amanhã o Alô Você vai vencer a Record,
Se acontecer, vai ser algo milagroso. Não acredito que isso tenha potencial de acontecer amanhã. Ou talvez pela curiosidade chegue um pouco mais perto. Mas vencer não vai. Eu acho que em nenhum minuto. Mas tem potencial de ser um cara que vai retomar esse horário do meio-dia para o SBT. Eu acredito muito nessa aposta do SBT. Eu acho que não há muito o que a gente questionar. O Bate é de fato um profissional muito experiente. Como eu falei, conhece bem a Record e nesse sentido vai tentar buscar aí essa nova configuração do meio-dia do SBT. Vamos ver o que vem pela frente e se isso vai dar certo. Depois vem a implementação de outros momentos também dessa nova programação do SBT. Vamos ver de que maneira isso vai, a audiência vai responder a isso, não é? Deixa eu acompanhar aqui, vamos ver como é que estão as informações neste momento. Segue o Quem Quer Ser um Milionário lá no Domingão. A galera que está conosco aqui comentando. O Alex Abreu hoje assistiu Passo a Repassa, fizeram boa divulgação das estreias de amanhã. Doraci também com a gente. Reinaldo hoje, Goiano, Domingo Legal ficou em primeiro lugar. Gesla, boa tarde, diz Cristiano Oliveira. Não acho legal esse negócio dos artistas do SBT ficarem indo na Globo. Eu acho que, na verdade, eles criaram uma ponte ali entre SBT e Globo, tanto que o Luciano Huck permitiu, inclusive, que houvesse uma migração nesse sentido, uma visita da equipe do Fofocalizando para cobrir isso lá dentro. E eu acho que isso é uma estratégia inteligente da Globo. Se aproximar dessa nostalgia do SBT é muito importante. Ana Paula tá triste por conta do Acerte ou Caia. Chaparrão, quem deveria ser homenageado no Domingão? Vou começar por mim, Milton Neves. Eu acho que, na verdade, Milton Neves é um cara muito conhecido e tal, só que eu acho que para fazer uma homenagem no Domingão dessa envergadura, precisam ser nomes absurdamente conhecidos por todas as figuras, todas as camadas do público do Domingão. Então, quando a gente fala de SBT, a gente está falando de figuras muito populares, principalmente no caso de Carlos Alberto, de outros tantos que já foram, o Raul Gil, né? Outras tantas figuras que já foram homenageadas. Mas o Milton Neves é um bom nome mesmo, poderia ser em algum momento. Reinaldo Machado, vou assistir o Alô Você. Doraci tá dizendo que era para ser dia 9 as mudanças, será amanhã, essa parte da manhã. O logo do Alô Você lembra o logo do Olha a Hora, é verdade. SBI conosco também, boa noite. Evanildo, eu acho a Thalita Moretti... enfim, Evanildo, essa questão eu não tenho propriedade para lidar nesse sentido. Não posso falar especificamente sobre isso, não vi a cena, preciso ver, e acho que é uma questão que a justiça precisa olhar, né? Vamos lá. Tailã conosco, Flamengo 2-0 no Palmeiras, 23,2 lá em São Paulo. Gustavo Henrique está conosco também, boa noite, Gueslo, pessoal. Alex Abreu, fiquei otimista com as estreias depois que vi hoje no Passo a Repasso, inclusive com Patati e Patatá. A proposta deles está muito boa e são carismáticos. São carismáticos e eu acho que também tem outra questão que é importante de ser olhada, que é o seguinte. Existe uma ideia do SBT de estar mais tempo ao vivo. Né? Estar mais tempo ao vivo. Então, nesse sentido, a gente vai ver se vem ou não, se esse ao vivo vai fazer diferença. Né? Quem mais? Gustavo Henrique conosco. Alex Abreu, fiquei otimista, já falei. Reinaldo Machado, amanhã as manhãs da Record não estão boas. O Vanucci falou que o primeiro impacto ficou acima da Record, mas por muito pouco, viu? Por muito pouco. Renildo, a nova programação do SBT vai ter até repórter mudo avacalhando o jornalismo. Tem que ser muito puxa-saco pra achar que isso vai dar certo. Está aí Renildo trazendo sua indignação. Chaparrão também com a gente. Cristiano Oliveira, Gesla, boa noite. Eu não gosto desses programas sensacionalistas, por isso a TV está ruim, porque não tem novidade, só explorando tragédia. Na verdade, eu compreendo também, não sou um consumidor desse tipo de programa, mas vale ressaltar que o Mundo Cão, esse tipo de programa, sempre existiu e sempre deu muito certo na televisão aberta. É algo impressionante. Sempre teve uma aderência muito grande na TV aberta. Então, o Homem do Sapato Branco, lá nos anos 60, o Povo na TV, tantos programas de julgamento já existiram nesse sentido. É uma questão importante. Quem mais? Me lembra o Carrossel Animado com Patati e Patatá, diz a Ana Paula. Rede SSGM está conosco também dizendo, né, que o sensacionalismo não é de hoje. Amanhã são as estreias da manhã, dia 2 às da tarde, dia 9 às noturnas. É isso aí. Quem mais?
O Chaparron, Guegué é o melhor Sérgio, você lembra do Terra Nativa? Terra Nativa com Guilherme Santiago, me lembro sim, grande programa da Band. O povo, diz o Renildo, o povo ainda acha dos ruins os artistas do SBT irem na Globo, é a única maneira do povo ver que eles existem, diz aqui Renildo. Renildo está indignado com o SBT. Quem mais? Nossa, a Ana Paula tá vindo aqui com o glorioso momento, né? Em que tínhamos, né, as mensagens de texto nas propagandas e que diziam: João, te ligam, João, atende. Grande sucesso. Gesla, tomara que o Bom Dia e Companhia tenha uma audiência razoável, até porque vai ser ao vivo, é isso. Reinaldo, SBT tá certo com a volta do Bom Dia e Companhia, os canais só tem notícias ruins, mas é que pega a audiência, né? Eu acho que essa é a dúvida dos programadores e diretores das emissoras. Tem uma força muito grande esse tipo de produto. Deixa eu ver. Rede SS e SGGM de televisão, apesar de entender, eu não consigo imaginar o Aqui Agora sendo leve, né? Os caras já mostraram coisas muito pesadas ali, mas eu acho que a proposta com o Chinelada ali é ter um pouco mais de leveza de uma forma geral. Não vai ser parecido com o Brasil Urgente, não vai ser parecido com o Cidade Alerta, eu acho que vai por esse caminho, né? Vamos lá. Quem mais conosco? O Alex Abreu. Danilo Gentili fez o repórter mudo no CQC, deixava os políticos sem graça, era muito bom. Pode ser que vá por esse caminho. Quem mais? Júnior, como faz para ver a audiência de Recife e Pernambuco? Eu não conheço ainda nenhum influencer que solte essas audiências no Twitter, viu? Mas se tiver, mandem por aqui. Quem mais? Você acha que a Globo deve contratar atores com deficiência intelectual, né? Com questões de deficiência intelectual? Eu acho que a Globo tem aberto muito as suas portas para a diversidade em todas as frentes. Isso é muito importante. Você que não deixou o like ainda, deixe seu like. Deixa eu ver quem mais. Será que a Record vai reagir amanhã com a estreia do Alô Você do Luiz Bate, diz Ana Paula? É que não tem que reagir, né? Quem tem que reagir é o SBT, na verdade. O SBT é que precisa reagir. Quem mais? Renildo, um grande hater do SBT, diz o ISGGM. Mas tá tudo certo, a galera está aqui para comentar livremente. Quem mais? As emissoras precisam se relacionar melhor. Era o repórter inexperiente, verdade. Danilo Gentili, muito bom no CQC nessa época. Thaís Teixeira, boa noite, Júnior. Eu só trocava os horários do SBT manhã, programa do David Leonardo, Primeiro Impacto às 9 horas, Alô Você às 11 e Chaves às 13. Quem sabe? Deixa eu ver aqui. Cristiano Oliveira, Gesla, você não acha que se o SBT se envolver com os evangélicos, com o público mais evangélico, pode afastar o público? Eu acho que não. Eu acho que não, até porque o Raul Gil já tinha uma proximidade muito grande com o público gospel. O Silvio Santos não tinha essa característica de ir por esse caminho. É uma característica, sim, da gestão da Daniela Beirute de uma forma geral. A Record detém, me parece, mais esse público, mas a Globo também está atrás do público evangélico, o SBT também procura fazer isso, né? Quem mais? O pai do Carlos Alberto de Nóbrega apresentou a Praça da Alegria na Globo, é verdade, Evanildo. Quem mais? Vamos lá, Evanildo. Pânico vai pro SBT, eu vi essa história, quero saber um pouco mais sobre isso ainda. Reinaldo Machado, brasileiro só gosta de notícias ruins. Semana passada esqueci da live, mas achei muito interessante o Domingo Legal ter ganhado o Domingão, diz o ISGGM. É verdade, cara, foi uma vitória histórica, né? Chaparron, Fábio Nóbrega mostra as audiências de Recife. Tá aí o nosso amigo Reinaldo, acho que pediu, né? Fábio Nóbrega. Ana Paula gostou da Certiocaia de hoje. Tinha essa pegada, diz o Alex Abreu. Aqui agora parece que será um novo Pânico na TV. O diretor é o mesmo, é o Alan Rapp, né? Você que tá acompanhando a gente, deixa aqui seu like. Faça um favorzinho. Dá uma ajudada no tio Juju aqui. 80 pessoas, 47 like. Muito tristes. Edna Alcântara tá conosco também. As audiências de Salvador eu vejo pelo Audi BATV e muito além do BATV, é verdade. Gustavo Henrique, uma pergunta, você curtiu o Cocktail e assistirá de Passa-se Bem Tarde? Enfim, eu não entendi a segunda parte da pergunta, mas sim, o Cocktail era um clássico eu não acompanhei porque estreou e terminou no mesmo ano, né? Foi de 91, mas é um clássico da história da nossa televisão. Batata 12 tá conosco também, Francisco Gonçalves, boa noite, o SBT vai continuar passando Chaves e Chapolin à noite ou vai parar? Vai parar, a princípio, nessa retomada de programação.
Wesley Lola, estava assistindo a Record hoje, eles estão divulgando a programação de amanhã com muito destaque, parece ser um efeito da nova programação do SBT. É verdade, eu acho que tem chance de ir por esse caminho. Tailan Soares, Domingão com o Hulk, tá 18,2 no Rio de Janeiro. Evanildo, se um dia fizer o remake da Viagem, Thaís Araújo como Dinah, Sharon Menezes como Estela e Samuel de Assis como Raul, Humberto Moraes como Alexandre, Neuza Borges como Maroca. Tá aí a sugestão de Evanildo. Mário Sobral, boa noite, meu amigo, gosto muito da Record. Obrigado, Mário, obrigado pela presença. Temos também aqui, quem mais? Chaparrão deve passar no Mais SBT. Se colocasse o Caso de Família 9 da manhã, diz o Reinaldo Machado, acho que não funcionaria. Acho que não funcionaria. Maurício Moreira, virei seu inscrito agora. Ô, Maurício, muito obrigado, viu? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva por aqui. Dona Tereza Guimarães já deu like, mas agora vai ver o Domingão. Deixa eu ver aqui, agora que começa a... provavelmente depois do intervalo. Estamos no intervalo do Domingão. Depois do intervalo vem aí a homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega. Deixa eu ver aqui. Aqui o Rede SGGM tá falando, né, sobre trazendo a opinião dele, dizendo que a Globo incluir a diversidade de uma forma geral é importante, mas nas novelas exageram demais em mostrar isso. Se a novela se baseia na vida real, isso não é a realidade. Na verdade, é a realidade. Quanto a isso, não tem dúvidas. A diversidade está presente no nosso dia a dia e foi pouco retratada na Globo durante quase 50 anos de dramaturgia. Nos últimos 10 anos é que a Globo vem buscando isso. Agora, eu acho que tem que tomar cuidado, e eu já falei isso diversas vezes aqui, eu acho que já me fiz entender, mas vou repetir mais uma vez. Quando a gente fala de novela, a história é soberana. Se pode contar qualquer tipo de história, desde que a pauta social seja apresentada através da história, com uma função muito bem definida dentro da história. O que eu vejo nas últimas tentativas, incluindo Vale Tudo agora mais recentemente, é que às vezes a história parece que se quer pegar a história para servir a pauta, e não ao contrário. Vejam como, já falei sobre isso, vejam como já houveram novelas também muito históricas da nossa televisão que passaram por assuntos delicados, por assuntos complicados, mas que tinham um olhar de que aquela pauta poderia servir à história e ainda educaria o público de casa. Vejam que a Glória Pérez fez com a questão trans em A Força do Querer, com o uso de drogas em O Clone. São exemplos que para mim são muito bem sucedidos, assim como o Rafael Montes fala sobre isso em Beleza Fatal. Não é para trazer ali para o público e dizer, é assim e assim é preciso concordar a respeito disso, ou é preciso não debater a respeito disso ou daquilo, mas ele diz assim, isso aqui existe. Essas pessoas existem e merecem respeito, merecem ser respeitadas pela sociedade, e essas coisas acontecem de determinada forma na sociedade. Então isso eu acho que ajuda muito a conscientizar, e quando há essa característica de se tentar falar sobre a pauta mais isoladamente, gera rejeição no público. Por isso que tem gente dizendo que o Afonso é eco-chato, porque ele às vezes não tem história, ele parece um playboy que fica ali e que quer ainda criticar a mãe, por isso que Odete Roitman sai por cima, às vezes, né? A maioria das vezes. Então, são questões importantes. Vamos lá, quem mais? As emissoras precisam fazer mais chamadas. Patrícia Mello está conosco também, obrigado pela companhia. O Gustavo Henrique quis dizer se eu acompanharia o Cocktail se voltasse bem tarde. Pelo profissionalismo, teria que acompanhar pelo profissionalismo. Vamos lá, quem mais? Bizarro ver que a Viagem dá mais audiência que Vale Tudo. Depende da praça, né? Mas chega perto. Vamos lá. Doraci, vou indo amanhã, trampo. Obrigado pela presença, viu, Doraci? Grande abraço pra você. Vanildo, a Globo não tá fazendo homenagem a artistas do SBT e nem da Record faz a homenagem aos pioneiros que construíram a televisão brasileira. Não sei se eu entendi, mas tá lido. Thaís Teixeira já trouxe aqui as ideias de programação dela. Doraci também conosco. Maurício, se o SBT exibir Chaves no domingo, antes do Domingo Legal, você acha que impulsionaria mais o Portiolli? Eu, particularmente, acho que sim. Acho que sim. Né? E eu acho que seria uma mola mais importante, conseguiria trazer mais força para isso.
Temos também aqui o Evanildo dizendo: Manuel Carlos abordou o preconceito contra pessoas que têm síndrome de Down em Páginas da Vida. Muito bem colocado também, Evanildo. Foi um debate muito importante. Manuel Carlos também trazia as pautas sociais de uma forma geral muito fortemente, né? E trazia esse debate frente a frente, né? Quem mais? Alcides José, domingão, aqui 25.7. Boa noite, Gesley, galerinha do chat. Obrigado, Alcides. Guilherme Maia também junto conosco, obrigado pela companhia. Silvio Silva, da TV Cidade Limeira, inclusive acompanhem a TV Cidade Limeira. Obrigado pela companhia, forte abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu, Silvio? Obrigado pelo contato. A gente segue conversando aí, tá? Obrigado mesmo. Por que não deixas o like? A galera não deixa o like. Daqui a pouco vou ter que chamar. Olivaldo, aqui no Recife, Tieta deu 30 pontos na semana passada, segundo TV Foco, foi o Eric que divulgou. O Rede SGGM disse que viu que a Globo tentou contratar o Portiolli. Na verdade, eu acho que houve sim uma tentativa, uma conversa de ver a viabilidade comercial deste momento, né? Mas, enfim, são questões. Nesse momento, começa a ser organizado o palco para Carlos Alberto de Nóbrega, nesse momento. Estamos acompanhando aqui de maneira concomitante, né? E nós vamos aqui agora acompanhar essas informações. Vai ser o linha do tempo, né, para o Carlos Alberto de Nóbrega. Eu vou acompanhando enquanto vou conversando com vocês também. Vamos lá. O bom é que o Casalbé pode divulgar um novo horário da praça agora mais cedo, é verdade. Acompanhar pelo profissionalismo, Guegué, não é por outra coisa? Pergunta o Chaparrão. Jamais, só pelo profissionalismo. A TV Cultura, diz aqui Cristiano Oliveira, tem bons programas, por que ninguém fala nesse canal? É verdade, é uma boa bordoada neste apresentador, porque eu tenho que falar mais sobre a TV Cultura também. Luiz Henrique Pinho conosco também, obrigado pela companhia. Jaciara Muniz também está com a gente. Wesley Loula na novela Laços de Família. Manuel Carlos trouxe o personagem do Flávio Silvino, não foi? Teve também diversas pautas. É muito importante falar sobre o Manuel Carlos, porque ele trouxe muitas questões nesse sentido. Em Viver a Vida, né? A Aline Moraes trouxe os desafios e as potencialidades das pessoas com deficiência também, foi importante, né? E foi debatido muito fortemente. Jaciara Muniz também conosco. Juarene Gesla, Record não tem planos de um programa de auditório para os sábados ou domingos? Eu acho que não. Eu acho que teve uma questão forte, né? Nesse sentido de investimento, né? A Record não está querendo investir nesse momento. Acho que esse é o caminho. Evanildo, a primeira novela que teve uma atriz negra como protagonista foi A Cor da Sua Pele, na TV Tupi, com Yolanda Braga. Preciso estudar, viu, Evanildo? Não conheço. Quem mais? Reinildo também conosco. Se o Portiolli fosse pra Globo, teria o mesmo caminho da Eliana, também acho. Você acha que o Bart chega a 4 pontos no mínimo? Pergunta o Gustavo Oliveira. Acho que não. Eu acho que ele vai girar ali entre 3 e 4 no máximo, que é mais ou menos um pouco mais do que a entrega do Primeiro Impacto. Vamos ver o que vem. Silvio Silva tá conosco aqui, deixa eu ver. Meu like já tá contabilizado. Deixem um like, ajuda muito a divulgação do programa do Gesla. Senta o dedo aí, é grátis e não precisa pagar nada. Obrigado, viu, Silvio? Um abraço. Chaparron, Guegué, se puder, tente falar mais sobre a TV Aparecida. Sim. E a TV Aparecida, ela tem uma característica que eu gosto muito, que é dessas TVs católicas, de uma forma geral, que a gente vê tanto já viu Rede Vida, TV Século XXI, que inclusive enfrentou bastante problemas recentemente, TV Pai Eterno, própria Canção Nova, né? A TV Aparecida foi uma que chegou com uma consciência de que era necessário ter uma programação que não passasse somente pelos aspectos religiosos, que foi muito promissora, assim. Tanto que deu tão certo que a TV Aparecida pode ter uma audiência residual em São Paulo e tudo mais, mas no interior de São Paulo e no interior do Brasil, a TV Aparecida é um canal que tem uma capilaridade, uma fidelidade de público gigantesca e a gente observa isso claramente ali em toda a movimentação. Quem mais? Lucas Félix dizendo: você sabia que a faixa Malhação, que está no ar, Malhação Sonhos, de 2014 a 2015, não terá continuidade durante a transição entre Viva e Globoplay Novelas? Vai ser uma transição que vai trazer, acho que ainda, muitas polêmicas pela frente, né? Acho que tem um caminho disso também, né? Vamos ver. Foi em Passione que tinha inclusão dos cadeirantes? Pergunta o ISGGM. Não me lembro exatamente de Passione, me lembro muito por cima da novela, embora tenha acompanhado bastante. Quem mais? Maurício Moreira, você acha que quando o Carlos Alberto não estiver mais aqui, a praça continuará no SBT? Eu acho
O Marcelo já tem feito algumas edições e tudo mais. Eu acho que seria uma forma de homenagem, sabe? Mas enfim, o Carlos Alberto está muito bem, não tem nenhuma pretensão de se aposentar. Foi isso que ele falou, inclusive, na gravação dessa homenagem que vai ao ar daqui a pouquinho no Domingão. Para você que está vendo no nosso gravado, já foi ao ar essa homenagem, então fica esse registro. E o Carlos Alberto, de fato, é um nome importantíssimo da nossa televisão, que tem consigo uma força simbólica muito grande para o humor, deu oportunidade a muitos humoristas Brasil e mundo afora, e eu acho que essa questão ela traz para a gente um olhar do quanto esses profissionais de TV aberta são importantes para que a gente tenha um novo legado de TV aberta. Por que eu digo isso? Porque o Carlos Alberto ele pode ser um artista e um roteirista e um diretor do próprio programa, ele é meio que diretor junto com o filho, vai para a edição, vai para a ilha de edição até hoje. O Carlos Alberto ele pode ser centralizador nessas decisões dele a respeito do programa, mas ele sabe renovar o quadro de humoristas, ele sabe se manter relevante diante de um público de TV aberta que quer assistir a programação. Eu não duvidaria que agora, às 21h45, este programa, a Praça é Nossa, dê mais audiência do que dava antes. E por quê? Porque traz ali bons nomes. O Cris, eu cito aqui porque, né, bairrismo, mas o Cris Pereira, que é gaúcho, também o Índio Ben, que faz a doutora Rosângela e tudo mais, esses humoristas do stand-up também, eles ganham uma segunda janela na televisão, e para o Carlos Alberto de Nóbrega é muito bom também. Então, esse olhar deles de criar e fortalecer esse olhar da TV aberta é muito importante, e que bom que o SBT liberou, né, o Carlos Alberto de Nóbrega para ser homenageado nesse sentido, porque a gente sabia que ano passado, né, depois do Raul Gil, a Daniela Beruti chegou a falar que, né, eles fariam as próprias homenagens aos próprios artistas, e agora, esse ano, então teve esta liberação, né, para viver esse momento, e eu acho que vai ser, sem dúvida, muito especial. Eu vou acompanhar enquanto a gente está junto aqui também. Muito bem, vamos lá então, agora seguindo com as perguntas da galera. Você que está no modo gravado, seja muito bem-vindo. Deixa as perguntas aqui nos nossos gloriosos chats, que a gente vai juntos reforçando aqui. Familhão tá indo aqui no Domingão, daqui a pouquinho a gente vai ter a homenagem para o Carlos Alberto. Vamos lá. Deixa eu ver. Rádio Gazeta está conosco, Wesley Loula, TV Aparecida em alguns horários, passa a Band, a missa de Aparecida é muito importante, né? Renildo dizendo futebol na Record, uma vergonha, uma flop gigantesco, ninguém tá assistindo. Mas não tem futebol agora na Record? Deixa eu ver. Não é pra ter, né? Agora tá com Quilos Mortais na Record. Nessa rodada eu acho que foi no sábado de novo, ou não teve jogo para ser exibido na Record. Tem Quilos Mortais na Record nesse momento. E agora vai começar a homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega aqui no Domingão com o Hulk. Eu vou seguir lendo aqui as mensagens de vocês, fiquem conosco. Cristiano Oliveira pergunta... vamos lá. Wesley Loula, já falei. Chaparrão, acredito que na Praça de Campinas a TV Aparecida deve ir bem. Rádio Gazeta, Sertão Central, Ceará. Olá, sou muito fã do seu canal. Olha no Google, é possível a volta da TV Globinho, mas a Silva poderia ser uma apresentadora? A Globo não vai fazer isso. Evanildo Alves, eu não entendo como a Rede TV ainda sobrevive. Ela tem ali seus momentos, né? E eu acho que, de novo, a Rede TV é uma das emissoras que mais me dói ver perder espaço, porque ela tem bons talentos ali. João Kleber, Luciana Gimenez, Sônia Abrão, Nelson Rubens, tanta gente boa tá na Rede TV para fazer uma TV popular, mas a venda de horários de fato prejudicou muito. Vamos lá. André Cabral, aliás, Cristiano Oliveira. Gessler, porque a Globo não faz homenagem para o Bispo Edir Macedo? Cara, eu acho que na verdade é porque ele não tem... A Globo tem procurado fazer homenagens especificamente a quem tem uma produção também na frente das câmeras, né? O Bispo Edir Macedo não tem uma produção na frente das câmeras, ele é o proprietário da Record, mas não tem essa produção de conteúdo, fora o conteúdo religioso, para frente das câmeras. Então eu acho que é essa característica. O cardápio de jogos da LFU e o novo horário prejudicou a Record, ela errou em botar Quilos Mortais entre o Acerte ou Caia e também o Domingo Espetacular. Rede SGGM, Vale Tudo, foi responsável por um dos momentos mais engraçados da TV brasileira, quando a Globo meteu 2 capítulos em sequência para barrar a audiência de Rambo, programado para matar no SBT. E o Silvio Santos meteu lá um slide e seguiu a vida. A Record tem que cumprir o contrato, deixa eu ver. Carlos Alberto entrando nesse momento. A Praça Nossa já fez várias paródias. Porque a Globo não faz um tributo a Regina Duarte? Acho que é merecido, Evanildo, também acredito.
Luiz Henrique Pinho, a Praça Nossa já fez várias paródias. Curioso que desde a morte do Silvio, o Luciano Huck vem falando muito sobre ele ou do SBT, mas antes também, teve antes também. Ana Paula, já falei aqui. Vamos lá. Tinha um outro humorista gaúcho já falecido que também fez parte da praça, agora de cabeça não tô lembrando. A Maura Maltner pediu desculpa para os atores, diz aqui Evanildo Alves, não tem essa informação. Gustavo Oliveira, se o SBT colocar a Lívia Zanolini no SBT Notícias das 11 no sábado, acho que será um acerto. O povo gosta muito dela e da Simone Queiroz. Ontem a Simone conseguiu pico de 5,09 para a SBT Brasil nesse sábado, é verdade. Beto Gabriel também fez parte da praça, diz o Chaparron. Deixa eu ver, Jaciara Muniz, sou de Salvador, todos os domingos fico ligado em você. Ô, Jaciara, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E durante a semana também assisti, dá aquela força pra gente aqui. Paulinho Santos, deixa eu ver, sábado na Record TV Vasco e Fluminense, perfeito, foi ontem então. Talentos na Rede TV é osso. Cara, de novo, assim, aceito a crítica, mas não concordo. Porque assim, tem uma característica que é a seguinte: você pode não gostar dos talentos, mas tem ali João Kleber, que é um cara com muita experiência, Luciana Gimenez, que já apresenta um programa há 20 anos, Sônia Abrão, que tem, sei lá, 50 anos de carreira, né? Nelson Rubens, goste ou não, mas teve uma importância muito grande para a Rede TV, né? Outras figuras, Rony Von tá ali. Então tem muita gente boa, mas pela questão de muito horário vendido, também foi difícil. Vou te contar com o Rafael Medeiros, também tá conosco. Ana Paula, Acervo Alex Abreu, vou assistir o Hulk só porque você divulgou, bora prestigiar o Carlos Alberto, também já tô indo lá, já vamos encerrar juntos por aqui. Beto Gabriel era um humorista que fez parte da praça, perfeito. Vou te contar, hoje o Viver Sertanejo bombou de audiência com o Ralph, Rede TV tem Rony Von, diz Chaparron. Será que o problema do SBT Brasil é o César Filho? Acho ele um baita apresentador. Ele é um bom apresentador, sim, acho que não é o caso. Thaís Teixeira, é isso... A Record tá preocupada com as afiliadas. Acho que é isso aí. Muito bem, minha gente. Então vamos lá, vamos assistir juntos aí o Carlos Alberto de Nóbrega no domingão. Obrigado pela companhia de todos. A reprise desse programa vai ao ar ainda hoje. Boa noite e até amanhã. Sistema bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrel. Sistema. Sistema bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema?